Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais de arte no canal. Dessa vez, mais um vídeo nosso querido Evandro do canal Manga que o poder de Insama e o governo mundial, o deus da chuva e o dilúvio que apagou o século perdido. Várias teorias aí que é o forte do canal do nosso querido Evandro. Obviamente One Piece, que vocês tanto gostam. Bora conferir aí, então, se ele realmente sabe qual é o poder do Insama. Será que ela... Eu acho que é ela. Será que ela tem a Akuma no Mi da água, do mar? Não sei. Então bora conferir o clipe do canal. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, ative todas as notificações e receba vídeo todo dia. Quase todo dia. Tchau. Preparadas, senhoritas? Então bora conferir o poder de Insama e o governo mundial, o deus da chuva e o dilúvio que apagou o século perdido. Canal Manga aqui. Go! O século perdido é um mistério e tanto no mundo de One Piece. Seus registros se encontram brevemente nos poneglyphs e a sua história Helden, na última você ilha. consegue Mas enquanto ler não isso? sabemos mais o que nos revelará o rio Poneglyph, precisamos olhar para o mar, o oceano, para suas correntezas e seus estranhos fenômenos. Quando o deus da chuva ruge, o mundo se encolhe. E é por isso que o ano tem fronteiras colossais. Zou está a 10 mil metros e a ilha dos homens peixes no fundo do oceano. Tudo para se proteger da grande limpeza. Quer saber mais sobre o possível poder de Insama e do governo mundial? O pecado original do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Ah, entendi. Como se eles tivessem o poder de varrer o mundo com um dilúvio. Tipo, Fala galera, eu vou falar aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero tipo que Noé, vocês a estejam história de Noé. maravilhosamente trazendo um vídeo muito legal. Quais os poderes de Insama e do governo mundial? Será que o deus da chuva pode rugir? Trazer um grande dilúvio? Essas são as conexões da arca, as fronteiras de Wano, a ilha dos homens peixes no oceano profundo, Zou a 10 mil metros de altura. Tem muita conexão legal, inclusive com Water 7. Pluton, assiste esse vídeo, tá insano. Bora. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, no final você deixa um like. Mas se você já é da pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os poderes do governo mundial. Bizarro o ano, né, mano? É muito bizarro o ano, velho. Então bora lá, pior geração. Pluton, a arma ancestral dita ser capaz de vaporizar ilhas inteiras, finalmente teve sua localização revelada, escondida nos rios de magma abaixo do Monte Fuji do antigo país de Wano. A arma aguarda sua libertação. Porém, antes disso, tivemos mais informações. Pluton é sem dúvidas a arma que mais teve destaque na trama, surgindo com informações iniciais Em Alabasta, lá na velho. ilha de Alabasta e com novos desdobramentos quando avançamos pela grande rota. Descobrimos e sabemos onde Pluton original foi construída. Pluton não veio do reino antigo, Laugh Tale ou mesmo de Wano. Pluton foi construída em Water 7, depois enviada ao país dos samurais. Suas plantas originais permaneceram em Water 7 por gerações. Isto por si só começa a explicar algumas coisas. Water 7 era diretamente aliada ao país de Wano para construir uma arma dessas e depois disso engavetar as plantas em segredo. Wano fechou suas fronteiras para se proteger de uma ameaça externa, mas olhem o tamanho dessas barreiras. Que tipo de ameaça o país poderia temer para levantar fronteiras colossais desta magnitude? O governo mundial, sem dúvidas, é o inimigo que o Wano temia. E certamente, o máximo que já vimos do governo mundial para destruir ilhas é o Buster Call. Então isto não explicaria as fronteiras de Wano serem desta magnitude. Até explica. E altura. Isto claro se não ligarmos os pontos. O que o Wano temia é o mesmo que aflige o Water 7 há séculos. O aumento do oceano. Em Water 7 conhecemos o flagelo daquela ilha, chamado Aqua Laguna. Uma grande onda seguida de uma maré tão alta que anualmente acaba afligindo o Water 7. Ele submerge 2 andares das casas da parte baixa da cidade com uma enorme onda. Todos os anos, durante a Aqua Laguna, todos os moradores dessas partes têm que ser evacuados. Entretanto, há alguns anos a Aqua Laguna vem ganhando força. Tanta força que até mesmo
mesmo as partes mais altas da cidade acaba sendo afetada. Isto faz com que a cidade receba constantemente reparos pelos danos causados por esta grande onda. A água que compõe o Aqua Laguna vem de Long Ring e Long Land uma vez por ano, quando o nível do mar diminui, expondo o anel de terra que liga as ilhas entre si. Já que o Aqua Laguna está se tornando cada vez mais violento a cada ano e o nível do solo de Water 7 está afundando dia após dia, para contrariar esta situação, após o ataque a Enies Lobby, o prefeito Iceberg decidiu converter Water 7 em um navio a fim de evitar que a ilha seja destruída. Não vou longe em dizer que as plantas queimadas tipo Tiller Bark podem ser utilizadas em Water mesmo 7, conceito, tornando um navio cidade que pode conter o Pluton original. O engodo que Oda faz para os fãs acreditarem que as plantas vão ser usadas ou já foram usadas no Sunny. Mas o fato curioso disso tudo surge no capítulo 350. Aqui Frank está explicando ao Soap que o Water 7 é realmente construído em cima de outra cidade, que por sua vez foi construída em cima de outra. Mas séculos atrás a cidade afundou debaixo d'água. Então pode-se dizer que o Water 7 é apenas a ponta do iceberg. Agora há várias partes sobre isso que eu acho interessante. Para começar, ele disse que isso aconteceu séculos atrás. Embora Frank não tenha nos dito quantos séculos exatamente, eu creio que todos nós temos um bom palpite de quando. Deve ter acontecido no final do século perdido e mais ainda logo após a confecção da arma original. Será? Se o Water 7 que conhecemos hoje é apenas a ponta tá bonitinho, do iceberg, né? Então a cima da ilha, né? Debaixo deve ser enorme. E não só isso, está debaixo d'água há séculos e ainda está forte. A arquitetura deve ter sido realmente algo incrível e muito avançado. Então onde eu quero chegar com tudo isso? Que o governo mundial, ou melhor, Insama, tem a capacidade de causar uma inundação de nível global. Um verdadeiro dilúvio. Caralho! Que curioso, 4 das ilhas que Luffy passou, mais importantes, independentes do governo mundial, ou seja, não são aliados, e que contém poliglifes, incluindo os vermelhos, são ilhas que seriam capazes de lidar com uma inundação de proporções épicas. Skypiea, a Ilha do Céu, a Ilha dos Homens Peixes no Mar Profundo, Zou localizada nas costas de Zunisha e o Wano com suas fronteiras de proporções colossais. Meu palpite é que o governo mundial tem sim a capacidade de inundar o mundo e eles já fizeram isto no passado. Water 7, por ser uma ilha perigosa, recebe a Aqua Laguna todos os anos para aos poucos ir mitigando suas capacidades construtivas. Hoje o Water 7 é focado em se manter acima da água como prioridade e não pode construir novas Plutons. Se Insama tem a capacidade de causar um grande dilúvio novamente, duas coisas acabam me vindo à mente. Isso se encaixaria bem com a Akuma no Mi. Dizem que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar. Quem come esse fruto ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. Não só isso, temos o D, os inimigos naturais dos deuses. Um grande dilúvio para se livrar do diabo, como se fosse uma espécie de pecadores que serão varridos nesse grande dilúvio. Casa perfeitamente. O contra-ataque natural às frutas do diabo seria tornar o mundo inteiro um vasto oceano, exceto Mary Joyce, já que é o ponto mais alto do planeta. A arma secreta do governo mundial é provavelmente a capacidade de inundar o mundo. Será, mano? Isso se chama apagar as luzes. Ou se quiser ir para o outro lado, ao destruir a linha vermelha e Mary Joyce, isto pode até causar uma inundação de proporções insanas no mundo também, através do deslocamento de água, exigindo que as pessoas do mundo de One Piece fossem resgatadas. Nossa, mas é muita gente morrendo, mano. Como Noé, e vivessem no topo de um local imune às inundações. No caso, as ilhas já protegidas por sua altura. Mas voltando ao século perdido, o governo mundial pode ter apagado todo esse período da história quando eles inundaram o mundo para matar grande parte da sua população e separaram os mares para impedir a unificação contra eles. Talvez as ilhas que vemos hoje, algumas sejam apenas o cume de montanhas submersas.
O fato de termos uma arca chamada Noé não é à toa. Isso é foda. Versado na tradição bíblica, frutas do diabo, árvore de Adão, árvore de Eva, árvore do conhecimento. Noé. Na Bíblia, quando Deus decidiu que a humanidade era muito má, ele inundou a terra com um dilúvio e começou com a família de Noé. A presença de uma arca na história de One Piece me sugere que em algum momento, sim, aconteceu um dilúvio e foi causado pelos deuses, também conhecidos como os dragões celestiais. Isso explicaria muito a fala do Gorosei, a grande limpeza ao qual eles comentam. Grande purificação. Mu, ao contrário, é Umi, a palavra para oceano em japonês. Seu nome sugere que ele tem poderes ligados à água, assim como o nome de Enel também sugere poderes de energia, assumindo que é ele quem faz a limpeza. Uma inundação faz sentido, e o que reforça mais isso é que ele pode ser o deus da chuva de Skypiea. Os dragões celestiais decidiram se mudar para o topo da Red Line, a linha vermelha. A família Nefertari e todos os outros 19 reinos dos dragões celestiais tinham reinos que governavam, mas em algum momento esses 19 reinos se mudaram lá para cima. Eles tinham vastas terras para controlar. Todo mundo se mudou lá, né? Porque todos se movem então para o ponto mais alto. Os Nefertari de Alabasta. E controle compartilhado. Parece plausível que a Terra Santa de Mary Joyce seja o único lugar que as águas do dilúvio não podem alcançar. Vai ter guerra aí, filho. Porque o diabo do mar não pode pegar. Vai ter guerra aí. Terra Santa seria uma espécie de abrigo apocalíptico para os nobres mundiais. Se tivermos um novo dilúvio, lugares próximos ao nível do mar como Arabasta ou mesmo a cidade natal de Luffy afundariam completamente. Isto seria praticamente o trunfo final do governo mundial. Eles poderiam destruir a maior parte da civilização. O mundo inteiro, praticamente. Com seus escravos. Inclusive o buraco de Enies Lobby atualmente pode agir como uma válvula de escape e mantém o equilíbrio do nível dos oceanos, porque a água constantemente fluindo dos 4 Blues para o paraíso através da montanha reversa. Então em One Piece, ao invés do deus cristão ter inundado o mundo por conta da corrupção da humanidade, foi em Samai o governo mundial. Aliás, sejamos justos em dizer que o dilúvio, a arca, a limpeza do mundo não surgiu pela primeira vez na Bíblia. Sim, nos épicos de Gilgamesh. É um poema épico escrito por volta de 1800 a.C., cerca de 1000 anos antes da composição da Bíblia. E nesse conto, Gilgamesh, rei sumério, tem um registro do dilúvio, da arca e um sobrevivente imortal. Eu estou citando isso porque os olha isso, mano, prestam muito à história de One Piece, como os poneglyphs, os deuses astronautas que eram chamados de o dilúvio, a arca, entre outras conexões insanas aí, sumérios e One Piece. Já no mundo de One Piece, ele pode ter sido inundado por aqueles que se tornaram o governo mundial. Então isto poderia ter sido o início do século perdido. Quem sabe um dilúvio que dura 100 anos, como o Fimbulwinter, 100 anos? O Ragnarok, o deus da chuva, trazendo aquilo que inunda o mundo inteiro. No século perdido, o reino antigo pode ter enviado parte da ilha que se tornaria Skypiea para o céu, porque é preciso se lembrar também que em Shandorá existem ruínas embaixo das que foram construídas. Ou seja, tem uma outra cidade construída em cima das ruínas de Shandorá. Eles também podem ter enviado a Ilha dos Homens Peixes para o Oceano Profundo e fizeram o ano fechar suas fronteiras. O reino antigo provavelmente fez algo também com o Laugh Tale para tornar esta ilha inacessível, inalcançável. Mas acima de tudo, eles mexeram com o campo magnético de todo o planeta. Tudo isso usando o Pluton ou alguma outra arma ancestral. A Grande Rota foi um último recurso para proteger a última ilha. E em Laugh Tale teremos o conto, a história, a peça final do quebra-cabeça contada pelo Rio Poneglyph, que vai explicar tudo isso que eu acabei de mencionar. Ele explica que quando as ilhas estiverem no lugar novamente, o Calm Belt desaparecer, a Red Line ser esmagada pelo oceano ou engolida por alguma arma ancestral, todos poderão navegar livremente para qualquer lugar. Todos os oceanos se tornarão um e todos os peixes poderão ir a qualquer lugar, criando assim o All Blue. As pessoas de todo mundo poderão viver como uma peça.
de um todo. Esse é o tesouro One Piece. E todas as nações do mundo seriam unidas. É por isso até que o Roger e o resto da sua equipe podem ter rido aí. Porque a história em si é muito simples e até meio bobo. E é por isso que Oden estava determinado a abrir as fronteiras, né? no país de Wano quando voltasse. Resta saber se o tesouro também vai ser capaz de cessar o aumento do mar e talvez baixar o seu nível. Ou antes disso teremos uma nova limpeza. Um novo século a ser perdido nas turbulentas massas do oceano. Será, mano? Faz sentido essa teoria do dilúvio lá atrás. Atualmente Meus não. amigos, legal isso, né? O que vocês acham? Acham que Insama pode ter o controle, ser o deus da chuva, fazer os oceanos... Akuma no Mi do mar. Acho que Noé é uma dica interessante sobre um grande dilúvio. Temos o Water 7 que tinha uma ilha abaixo. Será que só foi afundando ou isso realmente foi por conta do aumento do nível do mar? O mundo de One Piece em si parece que foi estranho, uma né? criação feita. Parece muito artificial, muito simétrico. Então houve alguma coisa aconteceu. Porque os nobres mundiais vivem na Terra Santa para se proteger caso haja um novo dilúvio. Uma chuva torrencial que alague o mundo inteiro. Seria interessante, gosto dessa linha. Uma chuva bem parecida com o Fimbulwinter que anuncia o Ragnarok. Pensou? Se começar a chover, então fica ligado, hein? O que você acha? Deixe seus comentários aqui embaixo. Mandem suas teorias sobre isso. Se você gostou desse vídeo, Tamo junto. deixa um like e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Beijo. Por assistir. Tchau. E aí, será Insama a portadora da Akuma no Mi dos mares, da água, da chuva? Não sei. E talvez ela teria o poder de inundar o mundo. Mano, eu confesso que assim, eu não sei, eu acho que com certeza o poder teria que ser proveniente de uma Akuma no Mi, tá? Porque a obra de One Piece gira em torno disso, né? Das Akumas no Mi. Mas uma Akuma no Mi capaz de influenciar o mundo, mano, é algo bem forte. Por mais que a gente tenha a fruta do Barba Branca, que é dita, né, que ela é capaz de destruir o mundo inteiro por causa do seu poder, eu acho que não tem nenhuma outra Akuma no Mi citada na obra que teria tal poder ao ponto de realmente influenciar o mundo. E aí, tipo, ele faria o quê? Chover no mundo inteiro e de uma forma, tipo, absurda para que inundasse? Só que é foda porque tem uns certos indícios, principalmente por causa daquela arca que fica lá embaixo e chama Noé. Então será que aquela arca ela foi construída durante o século perdido para algumas pessoas sobreviverem a tudo que foi feito, inclusive esse dilúvio, e através dessa arca surgiram os sobreviventes que a gente tem na atual geração? Ou será que essa arca ela foi construída justamente e exclusivamente para que o povo, né, dos tritões, em determinado momento da história, que acreditamos que seja agora na era do Luffy, seja utilizado para que eles sejam retirados do fundo do mar e possam viver normalmente, livremente, sem preconceito nenhum, na superfície. Então não dá para saber realmente qual é o verdadeiro propósito da Arca Noé. Então assim, difícil saber se foi usado lá atrás para salvar pessoas ou se realmente foi feito exclusivamente do povo dos tritões serem libertos um dia, quem sabe, pelo nosso querido Luffy. E obviamente tem todo esse mistério em volta de Insama. Eu acredito fielmente que é uma mulher, e conforme a imagem que eu coloquei nesse vídeo, inclusive no react, que tem aquela moça com o olho aqui, muito provavelmente ela deve ser descendente dessa raça, que é capaz de ler os poneglyphs. Ela deve ter desperto essa habilidade, então ela deve ser extremamente poderosa, habilidosa e inteligente. Eu não sei, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que essa personagem tenha todos os combos. Ela tenha sofrido a cirurgia perene, então ela é imortal, ou tem uma juventude imortal. Ela tem aquele olho ali daquela raça da Pudding, então ela consegue ler os poneglyphs. E ela também tem a Akuma no Mi da água, ou do mar, ou da chuva. Entendeu? 3 em 1 embaçado. Porque, mano, seria extremamente difícil. Apesar que, assim, fisicamente, eu não sei se ela seria tão forte pra lutar. Mas o combo, vamos dizer assim, de habilidades dela torna ela muito influente. Então eu acho que diretamente, provavelmente ela não iria lutar fisicamente. Só que por isso que eu acredito que ela tem aqueles 5 ali do Gorosei. Eu acho que eles seriam os seus braços e pernas, caso eventualmente ela tivesse que lutar em determinado momento da história. E a sua habilidade de ler poneglyphs, a sua imortalidade e a sua
talvez a Akuma no Mi do mar, da água, da chuva, seria um diferencial aí para poder enfrentar qualquer oponente que utilize de Akuma no Mi. Até porque vamos supor que a Akuma no Mi dela seja do mar, e ela possa controlar do mar ou até criar água do mar, sei lá, através da mão ou algo do tipo. Ela com certeza conseguiria anular qualquer Akuma no Mi que viesse enfrentar ela. Então, assim, vamos ver. Nossa, eu falei um monte de coisa aqui, inventei um monte de brisa, tô igual o Ebando aqui, tô inventando um monte de coisa, mas a gente obviamente tem que conferir, continuar assistindo, continuar acompanhando pra saber o que vai acontecer em One Piece. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link da descrição é o link do nosso querido Evandro do canal Manga aqui. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa o like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou. E até o próximo vídeo. Tchau!